Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É muito bom nós podermos continuar usufruindo ainda desse canal, mesmo em meio a tudo isso, para podermos levar a palavra do Senhor até os irmãos. E nós gostaríamos de convidá-los a darmos continuidade na nossa série em Gálatas. Nós estamos no capítulo 5 e nós vamos estudar hoje os versículos 24 a 26, 24, 25 e 26, quando nós estudaremos sobre a vitória sobre a carne. Nós vamos ler os versículos, os irmãos podem acompanhar a leitura ouvindo ou mesmo abrindo as suas Bíblias e acompanhando na sua versão. O texto nos diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Nós já dissemos e já repetimos várias vezes que o livro ou essa carta aos Gálatas, ela tem como a propósito de Paulo está mostrando que a justificação, a nossa salvação, a nossa justificação é unicamente pela fé. Nós estamos chegando ao final da carta, quando Paulo então agora está falando nesse momento sobre a vida no Espírito, no capítulo 5. Nós já estudamos aqui sobre a necessidade de não confundirmos liberdade com a prisão da lei, com o legalismo da lei, não confundirmos liberdade com libertinagem, e agora nós estamos ainda nesse caminho. Nós estamos desde o versículo 16 falando sobre a vida no Espírito, sobre a necessidade de, enquanto cristãos, vivermos no Espírito. Nós já falamos sobre essa necessidade de vivermos no Espírito, sobre essa necessidade de estarmos desenvolvendo o fruto do Espírito. Falamos sobre as obras da carne como sendo um identificador, até mesmo sintomas de que estejamos vivendo uma vida longe do Espírito, uma vida sem Cristo, tá? Que na verdade que ela é aquele que vive na prática das obras da carne, ou que vive na prática daquilo que nós citamos, realmente evidencia na sua vida. E no último estudo nós estivemos falando sobre então as virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo, e mostramos ali que o fruto é o fruto singular. Nós mostramos que aquelas virtudes elas têm a ver com um caráter agora, um novo caráter, um caráter do cristão, um caráter que é desenvolvido no cristão. Falamos que esse fruto, ele se resume no amor, nós falamos a respeito disso, assim também como esse fruto pode ser visto como sendo virtudes que se relacionam com Deus, virtudes que se relacionam com o próximo, virtudes que se relacionam conosco ou com a gente mesmo, relacionada ao próprio cristão. Tá? Agora, nesses versículos, nós vemos aqui Paulo ainda tecendo comentários sobre essa vida no Espírito. E ele mostrando, então, como nós alcançamos vitória no Espírito. Eu gostaria de destacar, nesses 3 versículos, aquilo que Paulo fala sobre essa vitória sobre a carne. Paulo fala no versículo 24, ele constata algo, ele diz que os cristãos, ou aqueles que são de Cristo, e é a nossa primeira observação. Paulo está falando daqueles que são de Cristo, é uma maneira de Paulo falar daqueles que são salvos, daqueles que são regenerados, daqueles que são justificados, ou seja, aqueles que são de Cristo, eles já crucificaram a carne com as suas paixões. Falando aos Romanos, Paulo, lá no capítulo 5 da carta escrita aos Romanos, ele vai falar também nesse mesmo sentido, dessa morte que nós temos com Cristo. No carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, os versículos 5 e 6, ele diz: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do
pecado. Então, o que Paulo está dizendo aos Gálatas é que se nós somos de Cristo, a nossa velha natureza, ou seja, a carne, ela já foi crucificada. Se nós somos de Cristo, já houve uma crucificação da carne. No momento em que nós cremos em Cristo Jesus, que o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que nos levou à fé salvífica em Cristo Jesus, nós fomos pelo Espírito que agora habita em nós, pela presença do Espírito em nós, ele aplicou em nós os efeitos da crucificação, ou seja, nós fomos unidos com Cristo na sua crucificação, e a nossa carne, então, ela foi crucificada. Isso não significa, irmãos, que a carne esteja destruída. Na verdade, nós vemos constantemente, como nós já falamos aqui, há uma guerra em nós, o Espírito milita contra a carne, ainda há algo em nós buscando satisfazer os desejos dessa carne. Isso não quer dizer que a carne foi destruída, mas que ela foi crucificada. Nós não estamos mais aprisionados ao poder da carne. Nós fomos libertos, enquanto aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que foram salvos por Ele, nós fomos libertos do poder desta carne. Então a carne já não exerce mais domínio sobre nós. Eu gosto de pensar nesse texto e nessa questão de que nós já fomos, a nossa carne já foi crucificada, mas ao mesmo tempo não destruída, e ainda nós podemos de certa forma dar lugar à carne e acabar satisfazendo os desejos da carne e pecando. Eu gosto de pensar nisso como um passarinho. Eu já falei isso na mensagem passada. Eu criava um guriatã quando eu na minha infância, e eu não quero entrar em termos aqui do que é moral, criar pássaros presos, não, nada a ver com isso. Só um exemplo, eu criei. E era um guriatã, e ele era bem velhinho, já tinha uns 3 anos ou mais de gaiola. E quando a gente abria a gaiola, ele não saía. Você poderia abrir a tampa da gaiola, deixar aberta lá o dia todo, ele não saía. E quando a gente fazia ele sair da gaiola, ele não conseguia mais voar. Ele dava saltos de 1 metro, 1,5 metros, e se você colocava a gaiola, ele voltava direto para dentro da gaiola. Ou seja, mesmo liberto, quando abríamos a tampa da gaiola, ele não saía da gaiola, ele se via como um preso. Eu gosto de pensar e gosto de olhar para esse texto quando eu olho para ele dessa forma. Ou seja, a nossa carne foi crucificada, mas nós precisamos sair da gaiola. A gaiola foi aberta, ela foi quebrada, nós não estamos mais presos, não há mais correntes. Nós precisamos viver essa liberdade e não querermos permanecer presos na gaiola, permanecer presos na carne, satisfazendo os desejos da carne. E como é que nós podemos, então, como diz o texto ele vai ter sentido de que nós devemos crucificar, ou seja, aqueles que são de Cristo já crucificaram. É um ato do Espírito, mas que de certa forma parece que nós temos essa participação, ou seja, os crentes exercem também um certo tipo de participação crucificando a carne. A nossa carne foi crucificada, nós já não estamos mais sob o domínio dela, mas nós continuamos crucificando essa carne, ou seja, quando nós continuamos batalhando e não satisfazendo os desejos dela. E como é que nós fazemos essa crucificação? Não é apenas algo negativo, crucificar ou não dar lugar à carne. Tem tem a parte positiva, que é aquilo que nós fazemos para crucificar a carne. Se você pergunta como eu crucifico a minha carne, como eu continuo mortificando a minha carne, e eu estou falando de carne, não de matéria, estou falando da natureza pecaminosa, da natureza contaminada e decaída no pecado, tá? Daquela velha natureza, o velho homem, do qual nós nos despimos, ou deveríamos ter nos despido, e do velho homem, do pecado. Então, o versículo 25, ele diz como nós mortificamos essa carne. Ele diz que é um paralelo, nós vamos ter o mesmo sentido. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui, o apóstolo ele faz um apanhado ético da vida no Espírito, ou seja, se você tem uma vida no Espírito, se você vive em razão do Espírito, então ande em conformidade com o Espírito. Não é justo ou não é compreensível que alguém que tem pernas para andar não utilize essas pernas para isso. Se as suas pernas são sadias, se você tem condições, ande. Então, se você vive no Espírito, ande em conformidade com o Espírito. Da mesma forma, o versículo 26 ainda continua dizendo, ele coloca 2 coisas de forma negativa, ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, nós precisamos viver no Espírito, e viver no Espírito, andar no Espírito, é mortificar a carne.
é mortificar a carne. É ao contrário de viver em vanglória, de olhar para nós mesmos, de querer tudo para nós, de querer ver tudo é o eu, ao invés de tudo o eu, ao invés de viver em provocações ou em invejas, que aqui é um resumo daquilo que são as obras da carne. Talvez Paulo esteja de forma apanhada resumindo aquilo que são as obras da carne, ou citando como fazendo referência a elas. Ao invés de viver nessas coisas, nós devemos viver no Espírito. E viver no Espírito é desenvolver o fruto do Espírito que nós recebemos na nossa conversão, mas que precisa ser desenvolvido. Talvez você, irmão, hoje não ame tanto como deveria, mas você deve desenvolver cada vez mais esse amor para que você chegue ao ponto de amar como Cristo ama. Então você tem que buscar amar, mesmo que você saiba que jamais vai alcançar isso, mas você vai sempre buscar como alvo amar como Cristo ama. Você vai buscar sempre essa alegria e essa paz como Cristo deseja. Você vai desenvolvê-la, essa longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, gradualmente vivendo no Espírito, andando no Espírito, desenvolvendo o fruto do Espírito que já lhe foi concedido, mesmo que você ainda não esteja desenvolvendo adequadamente. Então, nós somos chamados nesse texto, irmãos, a vencer a carne. E a vitória da nossa carne, ou a vitória sobre a carne, está em uma vida no Espírito. Nós recebemos vida no Espírito, devemos viver no Espírito, andar no Espírito. Nós estamos vivos por ação do Espírito Santo que aplica a salvação em nós. Agora nós devemos viver conforme o Espírito, andar conforme o Espírito. E isso é mortificar a carne. Quando você anda no Espírito, você mortifica a carne. Quando você anda no Espírito, você anda em amor. Não anda em vanglória, não anda provocando aos outros, não anda em inveja, você anda em amor. Em amor que é alegria, em amor que é paz, em amor que é essa paciência de não se vingar, em amor que é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você anda em amor. Então, você é de Cristo. A sua carne já foi crucificada na cruz. O Espírito já aplicou os efeitos da crucificação na sua carne. Agora você precisa continuar mortificando a sua carne. E isso é viver no Espírito. Saia da gaiola. Viva no Espírito. Então, resumindo, versículo 24. Seja na prática o que você é. Você é um salvo. Você é de Cristo. Você vive no Espírito. Sua carne já foi crucificada. Viva na prática o que você é. Ou aquilo que você confessa ser. Viva isso na prática. Mortifica a carne. Versículo 25. Como mortificar a carne? A tua força está no Espírito Santo. É nele, é vivendo no Espírito que você vai mortificar a carne. Deixe, pois, que o Espírito conduza a sua vida. Deixe, pois, que o Espírito conduza a sua vida. Aí você pergunta, mas como que eu vou saber como é que o Espírito conduz a minha vida? O Espírito conduz a sua vida quando você se alimenta da palavra, quando você busca comunhão na oração com Deus, quando você vive na comunidade da fé que é a igreja. Quando você, pelos meios de graça, busca em Cristo Jesus essa orientação. Então, viva no Espírito, viva em conformidade com aquilo que o Espírito nos revela na palavra, na Escritura. Viva no Espírito, desenvolva o fruto do Espírito. E versículo 26. Não olhe para você, apenas. Olhe para você para ver os seus pecados e confessá-los. Olhe para você para se jogar diante do Senhor em arrependimento e fé. Olhe para você para que você veja que você não é aquilo que você imagina ser. Você não é, você é pó e cinza. Maravilhoso é Deus. Nós somos pó, nós somos nada. Deus é que é maravilhoso. Ao mesmo tempo, olhe para o lado, olhe para os outros. Não vive em vanglória, não olhe para si
em vanglória, olhe para si em arrependimento e contrição. E olhe para os outros em amor. Em amor. Não em vanglória, não em inveja, não em provocação, em ira e intrigas. Então, mortifique a carne, meu irmão. Saia da gaiola. Se você é de Cristo, a sua carne já foi crucificada com Ele. Lembra do que Paulo disse lá no capítulo 2? Não mais eu vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então que Cristo possa estar lhe abençoando, meu irmão. E que você venha viver no Espírito, andar no Espírito. Você é crente, viva no Espírito. Que Deus em Cristo nos abençoe. E quero dizer para os irmãos, saudade. Estamos com saudade dos irmãos. Saudade. Mas isso tudo vai passar. E no final de tudo isso, nós estaremos melhores. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.